Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Coordenação e Planejamento, Secretaria Executiva do Proguaíba, Pedagogia Audiovisual, Curso de Capacitação Popular, Voltando a Produzir Hortaliças Sem Veneno, Módulo 1, Um Retorno ao Futuro. Nós, seres humanos, evoluímos lentamente até o que somos hoje. E a agricultura acompanhou esta evolução. Do primitivo plantio feito pelas mulheres das cavernas, passamos para as plantações dos escravos capturados nas guerras, e daí para as lavouras das colônias conquistadas. Na Idade Média, nasceu o latifúndio, onde as terras pertenciam aos senhores nobres e os súditos não tinham direito a nada. Com os grandes descobrimentos vieram os tempos modernos, a descoberta dos solos férteis da América e sua colonização. Conduziram a agricultura para a era colonial. Logo o mundo acordou para a química, que rapidamente saltou dos extratos naturais para os concentrados vegetais e minerais, e destes para a síntese industriais. Com a Primeira Guerra Mundial, estas fábricas se transformaram em produtoras de explosivos. De seus laboratórios saíram as mais mortíferas armas jamais inventadas pela humanidade, os gases nervosos. Então teve início a Guerra Química. Na busca de uma aplicação civil para estes gases venenosos, descobriram que eles podiam controlar insetos, seres vivos que muitas vezes são considerados pragas nas lavouras. A agricultura, que era uma árvore frondosa, com inúmeros ramos saudáveis, recebeu um broto novo e misterioso, a agroquímica. Na Segunda Guerra Mundial, a química já possuía um arsenal poderosíssimo de gases tóxicos e outras armas. A agricultura mais uma vez acompanhou a história. Novas fórmulas de fertilizantes sintéticos, tratores reluzentes, o milho híbrido, as galinhas poedeiras capazes de produzir 365 ovos por ano assombraram o mundo. A partir deste momento, a agricultura passou a ser controlada pela agroquímica. Aquele pequeno broto daquela frondosa árvore cresceu com tanto vigor que abafou os outros ramos saudáveis. Por trás da produtividade do milho híbrido estavam os interesses das empresas em comercializar quantidades cada vez maiores de fertilizantes. A economia agrícola passou a ser dominada pelo capital internacional. Na década de 60, a chamada Revolução Verde completou o projeto mercantil, com suas 3 propostas básicas: agroquímica, irrigação e mecanização. Transformou as lavouras em um excelente negócio para as companhias multinacionais. Mas ainda não era tudo. Faltava a última tarefa. Também
se fazia necessário um discurso apropriado para a manipulação dos agricultores, principalmente os do terceiro mundo. Este discurso foi criado com habilidade. A agricultura, até ali existente, passou a ser chamada de agricultura de subsistência e a agricultura dos agroquímicos de agricultura moderna. Estes modelos existem ainda hoje. Ao mesmo tempo, através desta linguagem manipuladora, foi criada e divulgada uma frase logo famosa: existe fome no mundo. Como se o problema não fosse a pobreza e a má distribuição de riqueza. Também as palavras agrotóxico e veneno foram substituídas pela palavra defensivo, como se uma arma de guerra criada para a morte pudesse ser transformada em instrumento de paz, comprometido com a vida. Após 50 anos desta agricultura dita moderna, temos como resultado a contaminação dos mananciais d'água pelo uso de fertilizantes nitrogenados de alta solubilidade. A contaminação do solo por cádmio, mercúrio e outros metais pesados, presentes nos adubos fosforados, e a contaminação do leite de todas as mães do mundo por DDT e outros agrotóxicos. Esta agricultura moderna deixou uma herança que levará mais de 100 anos para descontaminar o planeta e participou de um processo fechado de industrialização que primeiro submeteu o ser humano à poluição das próprias indústrias que produzem fertilizantes e agrotóxicos, e depois foi diretamente responsável pela dependência econômica e falência cultural dos agricultores, pela monocultura que empobreceu o campo, pelo êxodo rural e pelos cinturões de misérias que cercam os grandes centros urbanos. Meu nome é Jacir Piccolotto. Essa história do assentamento 30 de Maio, ela vem depois de 3 anos de acampamento, né, e muita luta através da organização do Movimento Sem Terra. E nós chegamos aqui início de 91, num ano que nós estávamos começando com uma seca muito grande aqui, e nós chegamos aqui e começamos a produzir, em primeiro lugar, a subsistência para as famílias. Depois, um pouco mais tarde, nós começamos a planejar a produção, criamos a nossa cooperativa e depois começamos um processo de produção já orientado além do consumo das famílias, produzindo para fazer a feira na cidade de Charqueadas, no qual nós começamos ainda no primeiro ano a feira de produtos de hortigranjeiros. Depois, mais tarde, nós começamos a diversificar a produção e a estruturar a produção diversificada: arroz, milho, feijão, batata doce, aipim, criação de suínos, criação de aves, criação de gado leiteiro e outros. Depois, mais tarde, agora no último ano, no ano passado, nós concluímos a construção de um supermercado onde nós vendemos nossos produtos produzidos aqui. Nós aqui começamos a trabalhar e adotamos as duas, num primeiro momento, tanto a agroecológica quanto o processo convencional de produção. Mas com o decorrer dos anos, nós nos convencemos de que o processo agroecológico ele é o melhor para nós, para o meio ambiente, para a comunidade, para os que consomem nossos produtos, para nós agricultores, para a nossa independência em relação aos pacotes agroquímicos.
A Joyce e o Agostinho são companheiros aqui do assentamento 30 de Maio que há bastante tempo trabalham com hortaliças sem o uso de agrotóxicos. Bom, para mim a agricultura ecológica não é nada mais do que a ausência de venenos, né? Agrotóxicos. E eu acho que esses venenos não são necessários, porque a própria natureza oferece outros meios para a gente trabalhar na terra sem usar esses agroquímicos, né? Faz 9 anos que nós viemos para cá, né? E começamos a trabalhar com horta pelo seguinte motivo, que lá fora a gente trabalha só com arroz, feijão, milho, né? Então aqui a horta, como estamos perto de uma cidade consumidora, né? A horta dá um retorno mais rápido, né? Então nós começamos a produzir as estufas, né? E começar a trabalhar com horta. Bom, nós viemos de uma outra origem, né? Como falei, em outra produção, né? Então no momento nós entramos nessa área de horta e granjeiro, né? A gente não tinha o manejo, não conseguia manter o manejo para evitar o agrotóxico. Então nós fomos obrigados a usar o agrotóxico, né? Aí, no momento que a gente foi trabalhando com ele, né, a gente começou a sentir alguns problemas. Um deles é a questão da própria pessoa que trabalhava aqui dentro nas estufas, né? Um ambiente fechado e começou a dar problema nas pessoas, né? Não tinha muito digestão da comida, né? Daí começou a se perceber que tinha algo errado. Aí que nós fomos ver que era a questão do agrotóxico. Então hoje quem está começando em assentamentos, né, pode começar apanhando um pouco mais, né, porque nós precisava desse investimento, né, pode sair, né, devagarinho, já partindo para a questão ecológica. Porque tu ganha na saúde e na população que come esse alimento, come um produto sadio. E ele é mais rendável, né? Tu ganha um produto de melhor qualidade e sem agrotóxico, né? O preço é bem melhor, que compensa o esforço que o cara faz para produzir esse alimento. A proposta da agricultura ecológica se baseia no uso correto dos recursos naturais, de forma a não agredir ou a reduzir ao mínimo os danos ao meio ambiente, através de reciclagem de nutrientes e da valorização das relações ecológicas. Com esta proposta, estamos garantindo a importância da agricultura e da população rural na manutenção dos recursos renováveis do planeta. No avanço até sistemas de produção confiáveis, é importante que nossos primeiros esforços assegurem a conquista de 3 objetivos essenciais: segurança alimentar, conservação dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. E para isso precisamos de toda a boa tecnologia. Mas em muitos lugares não é fácil alcançar esta meta. E isto se aplica sobretudo às zonas rurais e terras marginais, onde os pequenos agricultores e os agricultores sem terra muitas vezes mal conseguem sobreviver. Milhões destas pessoas se encontram em uma situação de pobreza tamanha que são obrigadas a ganhar o sustento através da extração de recursos naturais do planeta, única solução para seus problemas de sobrevivência. Afinal, que respeito ou coerência ambiental pode ter um indivíduo faminto e ignorante? Neste curso de capacitação audiovisual, vamos trabalhar esta realidade. Vamos controlar a contaminação do meio ambiente por agrotóxicos através de técnicas de horticultura parecidas com aquelas utilizadas pelos nossos antigos agricultores, que não usavam agroquímicos e assim não contaminavam o nosso planeta. Até porque
a melhor maneira de controlar estes venenos é simplesmente não usar. Vamos discutir como cultivar nossas hortas de maneira correta e eficiente, aumentando nosso compromisso com a proteção da saúde humana e com a preservação ambiental. Vamos conhecer a melhor localização para os canteiros da horta, a importância da análise de conservação e preparo do solo, a importância da análise da água, a produção de um biofertilizante caseiro, o plantio, a fertilização, os tratos culturais, a colheita e a comercialização das hortaliças. Ao mesmo tempo, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre o ambiente que nos cerca e refletir sobre a forma como nós relacionamos o tempo todo com o sol, o solo, as plantas, a água, os animais e os minerais. Vamos refletir sobre o fato de ser impossível viver sozinho neste planeta. E vamos fazer tudo isto conforme as mais eficientes e inovadoras técnicas da produção agroecológica e de preservação ambiental. A vantagem da agricultura ecológica para o agricultor é de que ele não corre o risco de ele se envenenar com os processos agroquímicos. E nós temos certeza que o processo agroecológico ele vem trazer maiores vantagens porque o agricultor faz um trabalho mais sadio e ele não precisa usar os pacotes agroquímicos. Ele usa o pacote que ele conhece, os adubos orgânicos, os compostos orgânicos e todas as técnicas que ele conhece já por naturalidade. Neste primeiro módulo do curso audiovisual de cultivo de hortaliças sem veneno, vimos o que são os agroquímicos. Vimos por que estes produtos são perigosos e como nos submetem aos interesses do grande capital internacional. Vimos que antigamente estes venenos não eram utilizados. Vimos que muitos agricultores não usam mais estes produtos e ficamos sabendo por que os agrotóxicos e fertilizantes solúveis não são necessários. Vimos ainda a importância de um efetivo compromisso nosso com a segurança alimentar, com a proteção dos recursos naturais e com a preservação ambiental. Ficamos conhecendo também a totalidade dos conteúdos deste nosso curso de capacitação audiovisual. Um bom trabalho a todos. Voltamos a nos encontrar no módulo 2. Apoio: COPAC, FINEP, SBPC, Emater RS, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Coordenação e Planejamento, Secretaria Executiva do Proguaíba, Pedagogia Audiovisual, Curso de Capacitação Popular, Voltando a Produzir Hortaliças Sem Veneno. Módulo 2, Instalando os canteiros, analisando o solo e a água e produzindo o biofertilizante caseiro.
nossa reunião anterior, vimos o que são os agroquímicos. Vimos porque estes produtos são perigosos e como nos submetem aos interesses do grande capital internacional. Vimos que antigamente estes venenos não eram utilizados. Vimos que muitos agricultores não usam mais esses produtos e ficamos sabendo por que os agrotóxicos e fertilizantes solúveis não são necessários. Vimos ainda a importância de um efetivo compromisso com a segurança alimentar, com a proteção dos recursos naturais e com a preservação ambiental. E ficamos conhecendo também a totalidade dos conteúdos deste nosso curso de capacitação audiovisual. Na reunião de hoje, vamos trabalhar o uso correto do solo, a análise do solo e da água, a fotossíntese, a cadeia alimentar, os níveis tróficos, a instalação dos canteiros da horta e a produção de um biofertilizante caseiro. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, que oferece todas as condições para o desenvolvimento da vida vegetal. A vida vegetal está sempre relacionada com uma grande quantidade de pequenos animais e micro-organismos, como bactérias e fungos. Substrato é o lugar onde os organismos podem se localizar e sobreviver. Existem muitos tipos de substratos. O solo se divide em 4 zonas chamadas de horizontes. O horizonte A é o solo fértil, rico em humus, que já foi definido como a camada de poucos centímetros da qual a humanidade vive. O horizonte B contém argila. O horizonte C é a rocha decomposta. E o horizonte D é a rocha completa. Existem vários tipos de solos e cada espécie vegetal tem preferência por um tipo determinado. Muitas plantas somente sobrevivem em solos com características bem definidas. Outras sobrevivem em qualquer lugar. O assunto deste curso de capacitação audiovisual é a produção de hortaliças com técnicas agroecológicas. Assim, vamos desenvolver um projeto ambiental que leva em consideração as características do local onde estamos trabalhando e das plantas que vamos cultivar. As hortaliças gostam do solo fértil, com bastante matéria orgânica e sem umidade excessiva. O problema é que nem sempre podemos trabalhar no tipo de solo ideal. Muitas vezes, o espaço dos terrenos é pequeno e não temos opção. Só podemos ocupar a área disponível. Mas quando for possível escolher, vamos proceder assim. Sempre dar preferência aos lugares planos, com ligeiras inclinações para o escoamento da água. Assim, por exemplo, vamos preferir locais com abundância de água, pois ela é essencial para a vida e um recurso fundamental para a agricultura. Apesar da chuva ser uma fonte de água ideal, este recurso nem sempre está disponível. Por isso, vamos irrigar a horta com água de rios, sangas, lagoas ou arroios. Vamos sempre usar o processo mais fácil e econômico para o aproveitamento desta água, que deve ser de boa qualidade. O solo é a fonte quase absoluta e ilimitada de energia que alimenta a vida do planeta Terra, através de um processo chamado fotossíntese. As plantas verdes capturam a energia da luz do sol e se desenvolvem. Ao mesmo tempo, produzem oxigênio, que permite a nossa vida e a vida de quase todos os seres vivos. As hortaliças são plantas verdes que se beneficiam da luz do sol e dela retiram sua energia, mas são prejudicadas pelo vento. Por isso, vamos expor estas plantas à maior intensidade luminosa possível. Em regiões de ventos fortes,
A plantação deve ficar protegida por quebra-ventos vegetais. A proximidade com o mato ou o uso do capim cameron são boas soluções para este problema. Outro aspecto importante é dar preferência a terrenos não muito próximos de estradas movimentadas, para que a poeira não se acumule sobre as folhas das hortaliças, atrapalhando a sua respiração. Mas também é importante observar que a horticultura comercial precisa de uma localização não muito distante das vias de comunicação, para um rápido escoamento aos centros consumidores. Uma vez decidida a localização dos canteiros, nossa tarefa seguinte será coletar amostras para a análise do solo. Precisamos ter a certeza de que o local onde pretendemos instalar nossa horta possui todas as condições e os recursos necessários para o bom desenvolvimento das hortaliças. E vamos nos certificar disso exatamente através da análise do solo. Aqui é importante observar que a instalação de uma lavoura, qualquer lavoura, sempre representa um impacto ambiental para o ecossistema original. O solo, a água, a fauna, a flora e as suas relações serão sempre de alguma forma alterados. Quanto maior e menos diversificada a lavoura, maior o impacto. Impacto ambiental é uma alteração na qualidade do meio ambiente, provocada pela atividade humana.